A graça e a paz, abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer mais uma vez por mais essa oportunidade que Ele me deu, de estar trazendo aqui a vocês mais uma mensagem da graça de Deus. Espero que todos vocês estejam bem para poder alimentar desse alimento sólido. Esse é bastante sólido. Rogo a Deus pela vida de vocês, que ilumine cada dia mais e mais. Isso é muito importante para nós. Eu agradeço os novos inscritos do canal também, que tem chegado, está fazendo parte aí dessa família Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos aí a esse canal. Eu tirar aqui, esse aqui está atrapalhando a imagem. Pronto, melhorou agora, Sejam todos bem-vindos, vocês novos inscritos aí do canal, para fazer parte dessa família Reconciliados em Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber notificações de quando postarmos aí outros vídeos, E vamos ao que interessa, Porque Jesus disse aos fariseus, raça de víbora, o que ele estava querendo transmitir naquela hora para aquelas pessoas, para aqueles líderes religiosos daquela época? Você já parou para pensar, já analisou? Qual a conclusão que você chegou? O que ensinaram para você acerca dessa passagem? Se você ainda faz parte de uma denominação religiosa, o que o seu pastor disse acerca dessa passagem? O que ele falou? Se você é um católico, o que te ensinaram para você acerca desse assunto? Raça de víbora. Nós sabemos que víbora é cobra, Então, e aí? O que Jesus estava querendo transmitir ali? Porque isso aí era eu creio assim que seria algo bastante forte, para aquelas pessoas. Ainda nos dias de hoje, se a gente falar isso aí para uma pessoa, que é uma cobra, não é uma boa coisa, Agora imagina naquela época também. Então, o que você entende sobre isso daí? O que te falaram? E o que a palavra de Deus diz para você? É muito importante você saber. E antes de começar, eu quero pedir a você que não assista esse vídeo se você não estiver com sua Bíblia na mão, se você não estiver de posse da sua, digamos assim, da sua palavra, a palavra de Deus, não estiver de posse dela, vai, pega ela, acompanha na leitura. E se você já estiver com ela em mãos, abra em Mateus 12, 33 e 34. Está na minha assim, Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom. Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí vem aqui a palavra propriamente dita que deu início, que deu ao título nosso aí da nossa mensagem, Mateus 12, 34, ele disse assim, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Raça de víbora. Hoje nós sabemos que tem muitas figuras de linguagens por aí que nós usamos aí, mas tem um significado. Qual era o significado aqui, raça de víbora? Será que ele estava falando literalmente? Se era uma figura de linguagem? Qual
era o significado disso aqui? Olha, nós sabemos que a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ela é cheia de figuras de linguagem, que se você não souber interpretar isso aqui, você vai entender de maneira errada, você vai entender e causar uma série de confusão, assim como o sistema religioso o faz. Nós não temos aqui como objetivo de estar falando mal das pessoas que ainda estão dentro do sistema religioso, mas sim de alertar eles acerca da verdade. É muito difícil quando... é muito ruim quando a gente tenta conversar com as pessoas que ainda faz parte de uma denominação religiosa, por mais que você mostre, elas não querem crer, só porque é você que está dizendo, só porque é eu que estou dizendo. Elas por dentro, elas sabem que ela está errada, mas não aceitam. Elas não estão aceitando o meu entendimento, não, é o que está escrito. Nem isso muitas pessoas não conseguem. Mas e aí? Olha, Jesus, em Lucas 13, 31 e 32, ele usou uma figura de linguagem. Olha aqui, ó, Lucas 13, 31 e 32. Preste bastante atenção aqui. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Só uma observação aqui. Esse Herodes aqui não é aquele que mandou matar as criancinhas, porque Jesus aqui já está adulto. E aquele Herodes, ele morreu logo após o nascimento do Messias. Então, esse Herodes aqui é o Herodes Arquelau, que substituiu o Herodes, o Grande. Não sei se já te falaram isso daí também. Se já falou, deixa aí nos comentários aí, né, acerca desse Herodes aqui. Você sabia que era esse Herodes aqui, é o filho do Herodes, o Grande, né? O Arquelau, esse que é o Herodes Arquelau, que substitui o seu pai, Herodes, o Grande. Pois é ele, entendeu? Então vamos lá. Aí vamos ler de novo aqui e dar continuidade. Lucas 13, 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: sai, retire-te daqui, porque Herodes quer matar-te. 32. Eles respondeu: ide dizei àquela raposa: eis que eu expulso o demônio, efetuo cura hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Então vê que aqui ele está usando uma figura de linguagem para quem? Para Herodes, chama ele de raposa, né? Tem aquela passagem também que Jesus fala assim: a raposa tem seus covis e o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Quando ele disse essa raposa tem seus covis, ele está dizendo de quem? Ele está dizendo de Herodes, porque ele foi chamado de raposa, e não especificamente de um animal, entendeu? Ele está falando num sentido assim bem irônico, né? As raposas têm seus covis, tal, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Então ele está fazendo ali uma figura de linguagem, né? Ele também falava por parábola. Então é necessário, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, atentar por tudo isso daí. Agora, vamos lá para Gênesis, né? Vamos para Gênesis. Vamos abrir aqui em Gênesis 3. Né? Prestem bastante. Eu vou ler aqui, desde o verso... Vou ler do verso 1 aqui a seguir. Ora, a serpente era mais astuta que todos os alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis
de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não falou isso, né? Não falou. E disse a mulher, à serpente, do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Quero fazer um vídeo falando sobre isso aqui que vai sair muito bom mesmo. Verso 6. E vendo uma mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Interessante aqui, né? Ela estava conversando com a serpente e o marido, provavelmente, digamos assim, estava por perto, né? Não falou nada para a serpente? Não, né? Espera que você vai entender agora. Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Verso 8. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde está? Verso 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Verso 12. Então o Senhor, então disse a Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A serpente, né, me enganou e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, maldita será mais que toda a besta, todo o quê? Toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15 de Gênesis 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente e a sua semente, ou seja, as duas ali ia ter inimizade, né? A semente, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Vamos continuando. 3,16 de Gênesis. E a mulher disse, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dores terás filhos,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comete da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Todos os dias de tua vida. Gênesis 3:18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Gênesis 3:19. E do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado. Olha, o que muita gente não sabe aqui dessa passagem aqui, e que muita gente acredita que o que muitos não sabem, é que a serpente aqui não é uma serpente literal. E que a serpente aqui não é o diabo, como muitos acreditam, só porque lá em a palavra de Deus fala que estivesse no Éden, parece que é Isaías 28 ou 38, né? Fala que estivesse no Éden, jardim de Deus, tal. As pessoas acham que é Satanás aqui, mas não. A serpente aqui é uma ideia contrária ao que Deus tinha falado para Adão. Então, quem era a serpente aqui? Quem era? Adão. Eu vou provar. Está escrito aqui, eu vou mostrar para vocês. A serpente aqui nada mais é do que Adão. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Qual era a ideia de Moisés acerca desse evento aqui? Bem antes do seu nascimento. Ele tinha a ideia de um diabo, de chifre, cuspindo fogo. Ele tinha ideia disso daí. Isso passava na cabeça dele, que existia um diabo assim. Passava na cabeça dele que existia uma serpente que, nessas condições, é lógico que não. É lógico que não. Muitas coisas, a gente sabe que foram extraídos da Bíblia, que talvez por falta de condições de ser traduzidas, talvez por interesse de quem o fez a tradução. Olha, nunca existiu esse diabo lá no Éden, como as pessoas dizem por aí. Nunca existiu. Se de fato Deus não quisesse que Adão comesse desse fruto, o que ele tinha feito? Deixa eu perguntar para você. Se você tem crianças em casa e você não quer que essa criança toque em alguma coisa tão perigosa, você faz o quê? Protege, põe distante, esconde, não é isso? Mas não. O jardim era imenso, imagino eu. E por que Deus não pôs lá escondidinho? Deixou ali perto de Adão para que ele comesse. Por quê? Eu estarei falando em um outro vídeo aí qualquer, né? Qualquer dia desse aí, estarei falando sobre isso daí. Mas hoje nós iremos focar aqui na raça de víbora. O que é a raça de víbora aqui? É raça de Adão. A serpente do Éden nada mais era de que Adão. Não se escandalize com isso não.
era Adão, raça de víbora. Era a mente aqui, ó, terrena. Adão foi feito alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, que era Cristo, espírito vivificante. Então, a serpente do Éden não é o que falam por aí. De repente você vai se sentir escandalizado com isso aqui. A serpente do Éden era Adão. Exatamente. Exatamente. Adão. Por isso que Jesus fala assim, raça de víbora. De Adão e Eva foram gerada toda a humanidade. Uma com a natureza de Adão e outra com a natureza de Eva. Por isso que Deus disse, porém inimizade entre ti, entre a sua semente, entre a sua descendência e a sua. Entre a descendência da mulher e a da cobra. Entre a descendência de Adão e a de Eva. Jesus era uma figura de Adão cá no futuro, né? Ele era uma figura de Adão aqui no futuro. Entendo, acredito eu que Maria, mãe de Jesus, veio de uma descendência, natureza de Eva. O Adão era do maligno. O Adão era do maligno. Vou mostrar para vocês agora. Então, quando Jesus disse raça de víbora, ele está falando assim, vocês é descendente de Adão. Outro que tinha natureza maligna, descendia a sua natureza de Adão, era Caim, que matou Abel. Era a natureza adâmica nele. Enquanto Caim tinha preocupação com as coisas da terra, Abel já se preocupava com as coisas do alto. Então, raça de víbora era descendência de Adão. Olha agora, abra sua Bíblia aí agora, em 1 João 3, 11 e 12. 1 João, cadê? 1 João 3. Talvez ninguém tenha te falado isso aqui, né? Mas nós falamos aqui. 1 João 3, 11 e 12. Olha o que está dizendo aqui. Na minha está assim. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno. Caim era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Você está vendo? Nos dias de hoje, nossos filhos, nossos netos, sempre tem alguém que tem a natureza que puxa a mãe e que puxa o pai. Simples assim de entender. Muito simples assim de entender. E é assim que se entende a palavra de Deus. Um tem a natureza adâmica e outra tem a natureza da Eva, que representava, né, a igreja no futuro, ó, bem, já representava em Atos 2. É uma figura, sombras das coisas futuras. Então, quando se diz raça de víboras, está dizendo raça de Adão. Quando se diz essa te ferirá o calcanhar, ferir o calcanhar é traição. E quem que traiu Jesus? Não foi Judas? Traiu, entre aspas, que já estava escrito para acontecer aquilo ali, né? Foi Judas, do maligno também. Existe a natureza terrena e a natureza
do Pai. Aí quando Jesus morreu e ressuscitou, veio o juízo no ano 70, acabou de vez com as obras do maligno. Acabou com as obras, com a natureza terrena. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Quando Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e acabou com as obras do maligno. Olha aqui as obras dele aqui, ó. Quem comete pecado é do diabo, é de Adão, a natureza adâmica, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Olha, se eu acreditar que o diabo existiu lá no céu e João está falando aqui que o diabo peca desde o princípio. Qual o princípio? Ah, mas é o princípio do mundo? Se for o princípio do mundo, e vocês falam que lá no céu houve uma batalha, e aí? É porque então, de certo, ele mentiu lá também. Está vendo que a conta não fecha? Mas quando nós abrimos, estamos com a mente de Cristo ativada, quando fala que o diabo peca desde o princípio, está falando de Adão. Porque ele lá no início, ele mentiu. A mulher que tu me deste fez isso, e eu comi. Pegou do fruto e eu comi. Né? É assim. Qualquer hora eu quero aprofundar mais nesse assunto, falando mais acerca de Adão e Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já era para me ter feito esse vídeo, mas em breve eu irei fazer. Então, Adão, ele era o maligno, como a gente acabou de ler aqui em 1 João 3, 11, no verso 12, né? Não como Caim, que era do maligno. Mas aqui, ó, a gente sabe que fica fácil de entender. Em 1 João 3,8, quem comete pecado é do maligno, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, para aniquilar a nossa, a natureza terrena. Hoje nós ainda temos aí, e somos voltados para as coisas terrenas. A nossa carne, sim. A nossa carne, ela é terrena, né? É igual peixe. Por mais que ele precise de oxigênio para sobreviver, em sua essência, na sobrevivência, é a água que ele mais precisa. Mas é importante também o ar, né? Então, para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que o diabo fez? Se desfez. Bom, se Cristo manifestou para desfazer as obras do diabo, por que o povo está falando aí até hoje que é o diabo que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro? Por quê? É porque eles desconhecem. Qual é a obra do diabo? Deixa eu pesquisar aqui. Só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. A primeira é de Coríntios, né? Olha aqui. Porque assim como a morte veio por um homem. Qual homem? Adão. Por um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Simples de entender. Só que tem gente que não gosta de aceitar isso aqui. Você está fazendo versículos isolados.
Interessante que muitos que falam isso, dá a entender que quando eles vão falar de um versículo, tem que ler a Bíblia toda, né? Parece que dá a entender isso. Não tem como você fazer um estudo temático sem fazer isso. Não tem como. Pode até fazer, mas ele vai ser muito vazio demais. Então está muito claro que para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer a obra do diabo. O que o diabo fez? Mentiu. Por ele entrou o pecado do mundo. Aqui não está falando que foi por meio do diabo. Foi por Adão. E quem é a serpente do Éden? Né? Quem era o mais astuto? Quem que Deus falou assim, ó, você vai dominar sobre todos os animais do campo? Deus disse isso para quem? Foi para a serpente? Foi para a serpente que Deus disse que ia dominar sobre todos os animais do campo e pôs nome em todos os animais? Foi para a serpente? Quem tinha esse domínio sobre os animais? A serpente ou era Adão? É lógico que era Adão. Então, a serpente era a mais astuta de todos os animais. Adão era o mais esperto de todos os animais, que ele era feito alma vivente e não espírito vivificante. Simples de entender, fácil de entender. Ok? Raça de víbora, raça de Adão. Graça e paz e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações para fortalecer o canal. Graça e paz.